Confira com Amanda Sampaio a previsão do tempo para toda a região sudeste. A região sudeste do país tem passado por dias secos e muito quentes. Nesta sexta-feira, os níveis de umidade relativa do ar podem ficar um pouco mais altos e isso já vai ser suficiente para colaborar para a formação de nuvens carregadas que devem se espalhar em grande parte do estado de São Paulo, no Triângulo Mineiro e também no sul do estado de Minas Gerais. Em todos esses locais, o sol ainda vai aparecer forte durante o dia, mas algumas nuvens carregadas se formam e provocam pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Inclusive, não se descarta a possibilidade de chuva na região da Grande São Paulo, no litoral sul paulista, inclusive na região de Santos e também em áreas próximas ao Vale do Paraíba. O sol vai aparecer entre muitas nuvens, mas não há chance de chover. Já na capital fluminense, em Belo Horizonte e em grande parte das outras áreas de Minas Gerais, o dia vai ser de sol forte sem chance de chuva. E a borda de um vórtice ciclônico em altos níveis vai estimular a formação de várias nuvens carregadas em grande parte do estado do Espírito Santo. Na região de Vitória, a chuva pode acontecer a qualquer hora, mas sem alerta para temporais, e a chuva deve ser mais frequente sobre a região de São Mateus. Em algumas áreas do leste do estado de Minas Gerais e no norte fluminense, não se descarta a possibilidade de pancadas de chuva com rápida intensidade no decorrer do dia. A mínima prevista em São Paulo é de 15 graus, máxima de 31, em BH, mínima de 17, máxima de 32 graus. Em Montes Claros, a temperatura neste momento é de 28 graus e deve variar entre 20 e 33 graus. O dia é de sol e sem probabilidade de chuva. Um escritor mineiro que atualmente mora em Portugal está em Montes Claros para lançamento de livro. A repórter Bruna Soares conversou com ele para falar mais detalhes. Branco, de onde surgiu sua vontade em ser escritor? Eu sou jornalista, sou formado em jornalismo e a vida toda trabalhei com a palavra. A palavra é a minha ferramenta. Então foi um pouco natural que eu me voltasse para escrever livros. Já trabalhei em redações de jornal e nós sabemos que é tudo muito rápido, tudo muito corrido. As pautas são indicadas num dia, você tem que fechar aquela pauta e eu precisava de mais tempo para contar as minhas histórias. Precisava de mais tempo só sendo escritor para que isso acontecesse. Branco, e sobre seu livro? Fala pra gente qual é a temática dele. Esse é um livro que trata sobre o que eu chamo de movimentos de indignação. Nós vivemos um momento muito complexo na política brasileira, mas também na política mundial, e os cidadãos tendem a se revoltar em momentos mais complexos da vida pública. O que o livro trata é mapear durante os últimos 30 anos, as últimas 3 décadas, como esses cidadãos se organizaram, sobretudo em torno das novas tecnologias de informação e comunicação, que é a internet, o celular, como eles utilizaram essas tecnologias para se revoltar, sobretudo contra governos. Ora contra governos que são ditaduras, que eram ditaduras, ora contra governos que são democracia, ou que eram democracia, e que caíram por causa desses grandes protestos organizados no Facebook, organizados no Twitter, pelo WhatsApp. E qual a importância de se discutir esse tema na nossa atualidade? Como eu disse, o mundo e o Brasil vivem momentos muito complexos e muito dramáticos na política. Nós temos hoje no Brasil uma profunda crise econômica, mas também uma profunda crise política. A importância de se discutir o tema é, sobretudo, para compreendermos como chegamos até aqui. As coisas não acontecem da noite para o dia. Existem processos de poder por trás das coisas que nós vivemos hoje, das crises que nós vivemos, e é sobretudo importante discutir e compreender por que nós chegamos aqui para indicar saídas. Conseguimos pensar saídas, é preciso que pensemos como chegamos até aqui, responder essa pergunta. E quais foram os seus principais desafios para escrever esse livro? Esse é um livro que demorou 5 anos para ser escrito. É um livro que é publicado por uma editora, que é uma editora grande aqui no Brasil, que é a Geração Editorial, e é um livro que demorou 5 anos para ser escrito. Então tem uma pesquisa muito profunda. Eu, como sou jornalista, utilizei todos os métodos de jornalismo investigativo para levantar documentação inédita, fui pesquisar em todo o arquivo do Wikileaks, que são arquivos fechados, arquivos secretos. Fui ler e-mails diplomáticos que são secretos. Fui entrevistar manifestantes de diferentes países. Conversei com manifestantes que são do Egito, conversei com manifestantes que são da Tunísia, conversei com manifestantes brasileiros. Essa é a grande dificuldade, é conseguir dar sentido, a criar uma história em torno de um material tão rico, tanto material que existe sobre o tema, conseguir selecionar o que é mais importante para contar uma história que seja agradável, que não seja também chata para o leitor.
Branco, e você se inspira em algum escritor? Olha, o Brasil é um país que tem bons escritores. Na verdade, não só o Brasil, a língua portuguesa tem escritores fantásticos. Nós podemos citar, por exemplo, português, Saramago, José Saramago ou o Antônio Lobo Antunes. Eu me inspiro, sobretudo, em escritores de não ficção, que são também jornalistas e contam histórias reais, que é o caso do meu livro. Se eu pudesse citar um grande nome da não ficção no Brasil, seria o Rui Castro. O Rui Castro fez a biografia da Carmen Miranda, fez a biografia do Nelson Rodrigues, escreveu agora recentemente um livro sobre o samba-canção. É um escritor reverenciado, sobretudo para quem escreve não ficção como eu. Seu livro ele tem um público específico? É assim... A ideia, todo livro parece ter um público específico e seria errôneo eu dizer que não existe um público específico. Mas eu diria que o público específico é quem quer compreender como nós chegamos até aqui e qual é a forma que nós podemos pensar além, como nós podemos tentar solucionar a crise, sobretudo de representatividade. Ninguém mais acredita nos políticos. Como solucionar esse problema? Esse que seria o público, mais do que uma faixa etária, ou ser homem ou ser mulher, seriam pessoas que querem saber quais são os próximos passos a partir daqui. Branco, e qual a mensagem que você deixa para as pessoas que têm um sonho também em ser escritor? Ao mesmo tempo que nós temos escritores fantásticos no Brasil, a língua portuguesa tem escritores fantásticos, ser escritor não é fácil. É um longo caminho para ser percorrido, mas, sobretudo, as pessoas têm que acreditar no seu sonho. Se querem ser escritores, têm que acreditar que é possível, e depois trabalhar. Trabalhar muito, pesquisar sobre o tema que se quer escrever, pesquisar de forma muito profunda. Mesmo os livros de ficção precisam de uma pesquisa profunda para serem escritos. A criação de personagens, a criação do enredo narrativo precisa de muita pesquisa e trabalhar. O segredo do bom escritor é o trabalho. Branco, muito obrigada pela entrevista. Bruna Soares para o Jornal Gazeta Norte Mineira. Participe do nosso telejornal enviando o WhatsApp para o número 99847-2759. O Jornal Gazeta Norte Mineira fica por aqui e a você uma ótima tarde.